Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje nós vamos começar o estudo das expressões algébricas, dos polinômios, e hoje especificamente vamos dar uma visão geral do que são expressões algébricas, polinômios e, mais especificamente, monômios. Vamos lá! Então, o que seria uma expressão algébrica? Bom, vocês já sabem que expressões que aparecem somente números, sem letras, são expressões matemáticas aritméticas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, 2 quintos menos 1 mais 7 elevado ao cubo, por exemplo. Essa expressão aqui é uma expressão matemática, mas nós normalmente chamamos essa expressão de expressão aritmética, porque aqui não comparece nenhuma letra ou variável, como a gente chama, né? Não tem letra nenhuma, como só tem números, né, e operações matemáticas envolvendo apenas números, isso aqui é uma expressão aritmética. Caso uma expressão matemática envolvendo potenciação, radiciação, divisão, multiplicação, ou seja, operações matemáticas, mas que compareçam números e letras também, nesse caso nós teremos expressões algébricas. Então, o que caracteriza uma expressão algébrica principalmente, né, são as letras. Por exemplo, então aqui, ó, você vê que nós temos expressões matemáticas, tá? Por que são expressões matemáticas? Porque envolve operações, ó, operação de radiciação, né, raiz quadrada de um número, só que esse número está sendo representado aqui por uma letra, uma variável, certo? Por isso a gente chama isso aqui de expressão algébrica, tá certo? Aqui, ó, tem uma adição, certo? Tem número, tem letra, tem sinais de operações matemáticas, né? Isso aqui, ó, números, letras, operações, isso aqui é uma operação de divisão, certo? É como se fosse uma razão, mas o traço aqui da razão significa também divisão. Então isso aqui é uma operação matemática. Envolvendo letras e números, é uma expressão algébrica. Expressão algébrica, tudo isso aqui são expressões algébricas. E cada um desses termos aqui, cada uma dessas partes aqui, ó, separadas por sinal de mais ou de menos, elas são termos algébricos, ou apenas termos. Isso é uma expressão algébrica, e isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. Então aqui, por exemplo, nós temos uma expressão algébrica, que está envolvendo números, letras, operações matemáticas, é uma expressão algébrica com dois termos. Aqui também nós temos uma expressão algébrica, só que aqui tem três termos. Um termo está aqui, ó, outro termo aqui, isso aqui é um termo só. Isso aqui é considerado um único termo. E tem outro termo aqui, ó. Tudo isso aqui. Então aqui nós temos um termo, dois termos, três termos, certo? Termos algébricos ou apenas termos, né? Então, assim, você vê que uma expressão algébrica, ela pode ter vários termos. Poderia até ter um termo só, como você vê aqui, ó, por isso a gente chama de monômio, já vou falar sobre isso aqui, mas tendo apenas um termo, também é uma expressão algébrica, certo? Mas, de uma maneira geral, então, as expressões algébricas, elas são constituídas por termos algébricos. E esses termos, o que é cada um desses termos? Um termo algébrico é um produto indicado. O que seria um produto indicado? Por exemplo, isso aqui, ó. Você perceba que isso aqui é um termo algébrico, tem letras, e por isso a gente diz que é algébrico, né? Um termo algébrico. Mas isso aqui representa um produto. Isso aqui poderia ser escrito como 6 vezes x ao quadrado vezes y. A gente não escreve aqui, não coloca o sinalzinho aqui de multiplicação, porque não é necessário. Mas você poderia, se quisesse, escrever esse termo algébrico dessa forma. Porque esse termo algébrico aqui representa um produto. É isso aqui. É exatamente isso aqui. Tá? Da mesma forma que a gente não coloca, por exemplo, o expoente aqui, que o expoente aqui é 1. Eu não preciso escrever esse expoente aqui, nem aqui. Eu posso escrever, mas não preciso escrever, certo? Da
mesma forma, não preciso colocar esse sinalzinho de multiplicação. Sempre que você tem um número ao lado de uma letra ao lado de uma letra, isso representa uma multiplicação. Se eu escrevo isso aqui, ó, AB, isso é uma multiplicação. A multiplicado por B, certo? Isso eu coloco aqui, ó. Isso aqui também é uma multiplicação. Esse produto, né, número junto de letra, só letra, né? Isso aqui é um termo. Um termo seria um produto. Mesmo que você coloque uma letra sozinha, por exemplo, a letra A, digamos que aqui só tivesse a letra A, somente a letra A. Isso aqui eu posso considerar um termo algébrico, certo? Porque também é como se fosse um produto. Quem é que está multiplicando um A aqui? É o 1, ó. 1 vezes A. Eu não preciso escrever o 1 aqui, mas é como se tivesse um aqui, certo? Se eu escrevo A, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, 1 vezes A. Ou simplesmente um A. Tudo é a mesma coisa. Isso aqui tudo representa o mesmo termo algébrico, tá certo? Então, veja bem, expressões algébricas, então, são expressões envolvendo operações matemáticas com números e letras, certo? Essas expressões algébricas aqui, a expressão algébrica, letras, números, sinais de operações. Essas letras a gente pode chamar também de variáveis, correto? Agora, só para a gente reforçar e chamar a atenção a respeito de um ponto importante aqui, observe que essas expressões algébricas, aqui nós temos algumas expressões algébricas aqui, as expressões algébricas, elas têm uma classificação, né? Não essa classificação não é algo extremamente importante, mas é bom que você conheça o nome, a classificação. Eu já vou explicar o que é, aqui rapidamente, né? Por exemplo, quando você tem expressões algébricas em que a letra está sob radical, aqui ó, a variável ou a letra, a parte literal que a gente chama, essa aqui é a parte literal, a letra, as letras ou as variáveis. Se alguma letra, numa expressão algébrica, alguma letra estiver sob radical, dentro do radical, a gente diz que isso aqui é uma expressão irracional. Há uma expressão algébrica irracional. Então isso aqui é uma expressão irracional. Por que irracional? Porque a letra está sob radical. Se você lembrar que um expoente fracionário, caso você já tenha visto isso, né? Se você não viu, não tem problema, mas um expoente, quando ele é fracionário, por exemplo, 1/2, nós podemos escrever esse termo algébrico aqui na forma de radical. Seria isso aqui. Isso aqui pode ser escrito assim. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma expressão em que a incógnita não está sob radical, mas o expoente é fracionário, se o expoente é uma fração, não é um número simplesmente natural, um número inteiro, mas é uma fração. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui significa que é uma expressão irracional. Tá certo? Mas enfim, importante aqui é você saber que se você tem a parte, uma variável em que o expoente é uma fração ou que está sob radical, isso é uma expressão irracional. Nome que a gente dá para esse tipo de expressão, porque aparece uma letra sob radical. E se não tiver letra dentro de radical, como é o caso aqui, ó, e nem expoente fracionário, né? Esses dois casos aqui. Isso aqui são expressões racionais, tá bom? Essas são racionais. Essa aqui é irracional. Ainda assim, essas duas aqui são racionais.
Mas dentro das racionais, você pode perceber que algumas letras pode acontecer de você ter uma expressão em que a letra, a variável, comparece no denominador. Tá certo? Aqui, ó. Aí você chama isso aqui de fracionário. É uma expressão algébrica fracionária, porque a letra está no denominador. Tá? E aqui, como não tem letra no denominador, você tem número no denominador, ó, mas você não tem letra no denominador. Então isso aqui não é fracionário, é inteiro. Tá certo? Sabe que isso aqui, ó, o número 2, isso aqui é considerado um número inteiro. Mesmo que tivesse um sinal negativo, é um número inteiro. Certo? Mas a partir do momento que você coloca sob denominador, isso aqui já é uma fração, certo? Passou a ser uma fração. Então, quando você fala de expressões algébricas, a expressão algébrica vai ser considerada fracionária se a letra estiver no denominador aqui, ó. Isso é uma expressão algébrica fracionária. É racional. Por quê? Porque não tem letra dentro de radical ou expoente fracionário. Então é racional, mas é racional fracionária. E essa aqui é racional, porque não tem radical, ó, não tem radical, a letra dentro de radical, então ela é racional e ela é inteira. Por que inteira? Porque não é fracionária. Não tem letra no denominador, é inteira. Tem letra no denominador, é fracionária. Certo? Tem letra dentro de radical, é irracional. Não tem letra no radical, é racional. Ou é irracional, letra no radical, ou expoente fracionário, ou é racional, não tem letra em radical. As racionais, ou você tem letra no denominador, racional fracionária, ou não tem letra no denominador, racional inteira. Certo? Então, essas expressões aqui, ó, aqui você tem vários termos aqui. Todos esses termos aqui são termos racionais, tá vendo? Todos são termos racionais. Aqui, ó, um termo, dois termos, três termos. Isso aqui é uma expressão algébrica, né? Tem letra, tem número, tem sinais de operações matemáticas, é isso? Então, isso aqui é uma expressão algébrica, tá envolvendo letras, é uma expressão algébrica. No caso, ela é racional. Aliás, cada termo aqui é racional. Essa expressão algébrica tem três termos, um termo, dois termos, três termos, certo? Ela tem três termos. Esses termos estão sempre separados por sinal de mais ou de menos. Então, tem três termos aqui. Cada um desses termos aqui, eles são racionais. Cada termo é racional, porque não tem letra dentro de radical, então é racional, não é irracional. E também é inteiro. Isso aqui é um termo inteiro, racional inteiro, racional inteiro, racional inteiro, tá certo? Cada um desses termos aqui, isoladamente, se chama monômio. Monômio, o que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica, que é um monômio que hoje a gente vai falar mais especificamente de monômios. O que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica, certo? Mas é uma expressão algébrica racional, inteira, com apenas um termo. Expressão algébrica racional, inteira, com apenas um termo, é um monômio. Então é importante que você saiba exatamente a definição de um monômio. O monômio, você vê aqui que você não tem sinal de mais aqui, ó. Mais 2, por exemplo. Isso aqui já não é mais monômio, não seria mais um monômio, porque você tem dois termos. Você está separando aqui com um sinal de mais ou de menos, você já acrescentou mais um termo. Mesmo que não tenha letra aqui, isso aqui tem dois termos, não é mais monômio. Aí no caso seria um bi de 2, binômio. Mas se você tem uma expressão algébrica porque tem letra e número. Racional. Por que racional? Porque não é irracional. Não é irracional, é racional. O que seria irracional? Letra dentro de radical, ou expoente fracionário. Tá? Então é racional, porque não é irracional, é racional. E é inteira,
Por que é inteira? Porque não é fracionária. O que seria fracionária? Letra no denominador. Letra no radical, irracional. Letra no denominador, fracionária. Um monômio não pode ser nenhuma coisa nem outra. Não pode ser irracional, nem pode ser fracionário. Então, se você tem uma expressão algébrica, isso é uma expressão algébrica, com um só termo, e essa expressão algébrica é racional e inteira, isso é um monômio. Então aqui eu tenho vários exemplos de monômios. Ó. Monômio, monômio, monômio. Ah, isso aqui não é fracionário, tá? Isso não é uma expressão algébrica fracionária, não é. Porque não tem letra no denominador, só tem número. Então isso aqui é racional inteira. Isso aqui também é um monômio, pode ser chamado de monômio. Tá bom? Isso aqui eu poderia escrever dessa maneira, ó. 6 vezes x elevado a zero. O que é o x elevado a zero? X elevado a zero é 1, qualquer número elevado, desde que esse x não seja zero, que aí não pode. Não pode ter zero elevado a zero. Isso não existe. Não é? Então, esse x aqui sendo diferente de zero, eu posso representar o número dessa forma. Tá? Então, nesse caso aqui, um número sozinho, ó, apenas um número, eu posso chamar de monômio. É um monômio de grau zero. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de grau. E, ainda que eu escreva simplesmente o 0x, tá vendo aqui 0x, também posso chamar isso de monômio. O que é o 0x? É um monômio nulo. Na verdade, isso aqui, o 0x é a mesma coisa que zero. Porque isso aqui é 0 vezes x. 0 vezes qualquer número, mesmo que esse x seja zero, 0 vezes 0 é zero. Então isso aqui é um zero. O zero, aliás, qualquer número pode ser considerado um monômio. Tá certo? Qualquer número. Então veja bem, agora que você já sabe o que é um monômio, tá certo? Uma expressão algébrica racional inteira com um único termo, né? Só tem um termo aqui, por isso é mono, né? Vamos ver aqui essa pauta aqui, ó. O que é coeficiente, o que é parte literal, o que é grau, o que é valor numérico e que são termos semelhantes. E a gente fecha aqui essa aula. Olhando aqui esses monômios, sempre que você tem uma expressão algébrica, não importa se é monômio ou não, cada termo da expressão algébrica, aí no caso aqui o monômio só tem um termo, né? Mas cada termo de uma expressão algébrica tem a parte literal e a parte numérica. A parte numérica é um número inteiro, um número real, na verdade, qualquer número. Por exemplo, eu podia estar escrito assim, ó, raiz de 2, x2, um outro exemplo, né? y4. Isso aqui é um monômio, certo? Isso aqui é um monômio, porque isso é uma expressão algébrica racional, não é irracional. Só se isso aqui fosse uma letra. Tá? O que está dentro do radical aqui? Não é letra. Então, isso aqui não é irracional. Se fosse uma letra aqui dentro, né, se aqui fosse um Z, aí sim, isso aqui seria uma expressão algébrica irracional. E embora aqui só tenha um termo, isso aqui não é monômio. Porque monômio não pode ter letra dentro de radical. Assim como monômio não pode ter letra no denominador. Não pode. Tá? Então, no caso aqui, se eu tivesse escrito aqui, se eu tivesse aqui um único termo escrito assim, por exemplo, raiz de 2, x2, y4, por exemplo. Isso aqui é um monômio. Qual é a parte numérica? Raiz de 2. Qual é a parte literal? Isso tudo aqui. Então, essa parte aqui, ó, isso aqui, esse número é a parte numérica. Ou a gente, na verdade, chama de coeficiente. É a parte numérica, mas a parte numérica a gente chama de coeficiente. Coeficiente. Esse é o coeficiente do monômio. Isso aqui é um termo só, é um monômio. Mas ele tem o coeficiente, a parte numérica, e a parte literal. Parte literal.
Se eu perguntar a você qual é a parte literal desse monômio aqui, A2B3. Essa é a parte literal. Qual é o coeficiente desse monômio? É a parte numérica. Está aqui, ó, 2/5. Qual é a parte literal desse monômio aqui? A parte literal é XY3. Certo? E a parte numérica? -1. Aqui não aparece 1. Mas a parte numérica aqui, né, o chamado coeficiente, é -1. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que escrever -1 XY3. Isso é a mesma coisa que isso. Se eu te perguntasse aqui, qual é a parte literal? XY3. Essa é a parte literal, XY3, parte literal. E o coeficiente desse monômio? -1. Esse é o coeficiente. Essa é a parte literal. Tá certo? Mas eu não preciso escrever esse 1 aqui. Esse número 1 eu não preciso escrever. Então, se não tem número nenhum aqui, o coeficiente é 1. Mesmo que não esteja escrito. No caso, como tem um sinal de menos aqui, o coeficiente é -1. Então, esse monômio aqui tem coeficiente e tem parte literal. Qual é o coeficiente? -1. E a parte literal? XY3. Nesse caso aqui de baixo, ó, esse monômio aqui, qual é a parte literal? XA. Parte literal, XA. Tanto faz, aqui eu também poderia escrever AX, é a mesma coisa, né? Isso aqui é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Poderia escrever XA ou AX. Qual é a parte literal? AX ou XA, mesma coisa. Então, qual é a parte literal aqui desse monômio? XA. Qual é a parte numérica, ou melhor, qual é o coeficiente? O coeficiente é 3/4. Isso que está aqui é exatamente a mesma coisa que 3/4 de XA, ou de AX, tanto faz. Tá? Então, esse monômio poderia ser escrito assim. É o mesmo monômio, tá certo? E se eu te pergunto aqui, olhando para essa forma aqui do monômio, qual é a parte literal? É XA. Qual é a parte numérica? 3/4. Parte numérica ou coeficiente e parte literal. Certo? Aqui, esse monômio aqui, um número qualquer, pode ser considerado um monômio. Tá? Mesmo zero pode ser considerado um monômio. Mesmo zero é um monômio. Posso considerar como monômio. Então, esse monômio aqui, ele tem o coeficiente é o próprio 6. Né? Que é a parte numérica, o coeficiente é 6. E qual é a parte literal? Ele não tem parte literal. Não tem. Embora eu possa escrever isso aqui, ó, x elevado a zero, ou qualquer outra letra elevada a zero aqui, certo? O 6 ele poderia ser escrito assim, mas ele também, isso aqui é o monômio de grau zero que a gente diz, mas eu poderia escrever assim, ó, x, isso aqui também é igual a 6, x0, y0, z0. Eu poderia dizer que eu poderia colocar qualquer letra aqui com expoente zero, tá certo? Continuaria sendo o número 6, porque cada um desses números aqui, ó, essa letra elevada a zero é 1, desde que x não seja zero, né? O y não sendo zero também, elevado a zero é 1, isso aqui também elevado a zero é 1, então seria 6 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso é 6. Mas eu não posso dizer que aqui tem parte literal, não tem parte literal. Eu poderia escrever dessa maneira, mas não tem parte literal. Qual é a parte literal desse número 6 aqui, que também pode ser considerado um monômio? Não tem. Tá certo? É um monômio sem parte literal, só tem coeficiente. E esse monômio aqui, cujo coeficiente é zero, o monômio com coeficiente zero é o próprio número zero. Tá certo? Não importa qual é a letra que eu coloco aqui. Tá certo? Isso aqui é o número zero, é um monômio nulo, que a gente chama. Isso aqui é um monômio de grau zero. O que é essa coisa de grau? Vamos ver aqui, ó, nosso segundo ponto aqui da nossa pequena pauta. O grau, simplesmente, o grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Vamos ver o que é isso. Você tem a parte literal, e essa parte literal tem expoentes. Se você somar os expoentes, você tem o grau do monômio.
Então, considere um monômio qualquer. Considere um monômio qualquer, por exemplo, esse monômio aqui, ó, e veja a parte literal. A parte literal tem expoentes. Aqui, expoente 2, expoente 3. Somando esses expoentes, 2 mais 3, 5. Isso aqui é um monômio de grau 5. Ó, esse monômio aqui tem grau 5. É um monômio do quinto grau. Posso falar isso, tá? Monômio de grau 5 ou monômio do quinto grau. Esse monômio aqui, ó, 3 mais 1, quando o expoente não está escrito, esse expoente é igual a 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, isso aqui é um monômio do quarto grau. Grau 4 ou do quarto grau. Certo? Esse expoente aqui, esse monômio aqui, a parte literal, se você somar os expoentes, vai dar o quê? 1 mais 1, 2. Então, isso aqui é grau 2. Então, isso aqui é um monômio do segundo grau. Tá certo? E esse monômio aqui, ó, a parte literal não tem. Ele não tem parte literal. Você pode até escrever assim, mas você não pode dizer que tem parte literal. Ele não tem parte literal. Então é como se ele tivesse grau 0. Quer dizer, como se ele tivesse grau 0, não. Isso aqui é um monômio de grau 0. Se tivesse pelo menos uma letra aqui, ó, se fosse pelo menos uma letra assim, x, se pelo menos fosse uma letra, é de grau 1, ou do primeiro grau. Isso aqui seria um monômio de grau 1, porque o expoente aqui é 1, certo? Ou o expoente, ou o monômio do primeiro grau. Mas, não tendo a parte literal, ou a parte literal tendo expoente 0, é a mesma coisa de dizer que esse é um monômio de grau 0. Tá? Então, um número sozinho, simplesmente um número real qualquer, 6, por exemplo, ou se fosse raiz de 6, isso aqui é um monômio de grau 0. Tá certo? Porque eu poderia ter escrito assim, x elevado a 0. Então, o grau é 0. Tá bom? E esse aqui também, isso aqui é um número também. Isso aqui é o próprio número 0. Continua sendo número como isso aqui. É um monômio de grau 0. É um monômio nulo e é um monômio de grau 0. Monômio nulo porque ele é o próprio 0. O 0 você pode chamar de monômio nulo. Tá certo? Então, isso aí é a parte de grau. Tá certo? Que seria o grau. Então, olhando para um monômio desse aqui, eu posso dizer para você que a parte literal é a 2b3, o coeficiente é 2 quintos e o grau é 5. É um monômio do quinto grau. Tá certo? Monômio do quarto grau. Monômio do quarto grau. O coeficiente é menos 1 e a parte literal é x, y3. Pronto. Agora, o que seria o valor numérico? Esse ponto aqui, ó. Valor numérico de um monômio. Olha, se eu... Vou dar uma ideia do que é isso aqui rapidinho. Se eu disser para você o valor numérico é o valor do monômio depois que eu digo a você quanto vale A e quanto vale B no caso desse monômio aqui. Por exemplo, se eu pego esse monômio aqui e digo para você que A vale menos 2 e B vale menos 5 meios, vou botar menos 5 meios. Menos 5 meios. Então, isso poderia ser uma questão, dizer assim, determine o valor numérico deste monômio. Poderia ser uma expressão algébrica qualquer. Não só um monômio, poderia ser um binômio, né? Mas não importa. Isso aqui é um monômio, é uma expressão algébrica. Qual é o valor algébrico, o valor numérico desse monômio? É só você substituir. Basta você substituir, colocar no lugar do A
de preferência dentro de parênteses, 2/5, vezes o a ao quadrado, é o menos 2 ao quadrado, porque a é menos 2. E no lugar do b, ó, vezes, tá? Vou colocar o vezes aqui, vezes o b ao cubo. Quem é b? Menos 5 meios ao cubo. Aí você resolve essa expressão aqui. Basta você resolver essa expressão. Se eu pergunto a você, qual é o valor numérico desse monômio, ou dessa expressão algébrica, sabendo que a vale menos 2 e b vale menos 5 meios? Basta você substituir aqui no monômio, no lugar de a, você coloca menos 2 aqui, ó, menos 2. Só que o menos 2, só que esse a está ao quadrado. Então o menos 2 você tem que colocar ao quadrado. Dentro do parênteses, para você não errar, sempre dentro do parênteses, olha o sinal. E o b vale menos 5 meios. Você coloca no lugar do b aqui. Só que b está ao cubo. Então você tem que colocar o cubo. E faz essa conta aqui. Quando você fizer essa conta, o valor que você encontrar é o valor numérico desse monômio. Tá certo? Termos semelhantes nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Por hoje é só. Estou deixando aqui uma folha de exercícios relacionados a esse assunto que nós vimos no vídeo. Então, até a próxima. Um abraço.